Bom dia, pessoal. Podem ir colocando aqui na chamada, tá? O nome, presença. Agora são 9h49, já a gente vai começar. Isso aí, Davi, capítulo 7. Vamos fazer uma revisão aí desse capítulo também, hoje. A gente começou ele, né? E não terminamos. A gente vai voltar no começo dele novamente para revisarmos algumas questões, alguns conceitos aí para vocês fixarem. Capítulo 7, ele começa a partir da página 26, tá, do livro 2. Então, vocês já podem, inclusive, pegar o livro e abrindo aí na página, a partir da página 26, né? E acompanhando algumas coisas, alguns conceitos aí. Frações algébricas e sequências, né? É um capítulo que exige, assim, um pouco de conhecimento dos capítulos passados, principalmente no que diz respeito a produtos notáveis e técnica de fatoração, né? Então, são conceitos que trazem para esse livro também, para esse capítulo também, capítulo 7. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Todo mundo já digitou aqui a presença? Tá tudo certo? Tá todo mundo bem? Todo mundo teve um ótimo fim de semana? Beleza, Thiago. Antes da gente começar, pessoal, aqui a falar um pouco sobre esse capítulo 7, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá a relação, né, das atividades aí, quem me enviou, quem não me enviou nesse fim de semana. O Alexander, ele não me enviou, tá? Faltou aí capítulo 4, 5 e 6. Ana Carolina, Ana Clara tá certinho. Ana Paula também não me enviou. Arthur dos S tá certo. Arthur dos A também não me enviou. Capítulo 4, 5 e 6. Breno tá certinho. Davi B não enviou também. Davi Leite, Davi S, Diego, Ellen e Gabriela, tudo certinho. Iago e Ian. Iago e Ian, eles estão aí? Não foram enviadas ainda, tá? As atividades do capítulo 4, 5 e 6. Iago e Ian. Isabela, tá certo, tá tudo ok. Isadora D também não me enviou. Não recebi as atividades. A Isadora D. Arthur, tenta enviar pelo computador, pelo e-mail, entendeu? Pega o celular emprestado do irmão, da mãe, da avó, da tia. Tenta tirar as fotos e mandar. Aí é o seguinte, eu vou, para quem não mandou ainda, depois eu vou explicar como é que a gente vai fazer aí. Mas deixa eu terminar aqui. A Isadora D também não mandou, 4, 5, 6. Isadora P, as duas Júlias, a Lara, tá tudo certo também, já mandaram. O Leandro também não mandou, falta mandar o Leandro. O Leandro tá por aí? Ok. Lian tá certo, tá? Mandou para mim já. Linda não mandou ainda, 4, 5, 6. Luiz Antônio, Maria Luísa, tá tudo certo. Matheus B não mandou ainda. Paula, Murilo, Nanda, Rafaela, Raul e Thiago, tudo certinho,
Me mandaram aí, tá? Nesse fim de semana. Tá tudo ok. Pois é. Então, olha só, galera. Quem não mandou ainda, tá? Que são essas pessoas aqui que estão em branco, ó, que não está preenchido aqui o complemento dos capítulos, eu vou dar o prazo para estar me mandando hoje até as 3 horas da tarde, tá? Porque vai ser o fechamento. Então, não pode passar de hoje. Tem que ser hoje aí até as 3 horas da tarde. Fala, Isabela. Pode falar. Pode falar, Thiago. Thiago e Isabela que estão querendo falar aqui. Aham, até sexta-feira. Vamos sim, Isabela. A barra azul, Thiago, é porque eu cobri o sobrenome de vocês, entendeu? Para não aparecer. Beleza? Vai sim, Isabela. Inclusive, algumas notas já foram lançadas, tá? A AV1 já foi lançada, a VHA já foi lançada. Aí eu estou esperando agora até hoje, 3 horas, o último prazo para a galera que não me enviou ainda os capítulos 4, 5, 6. Se não me enviar até hoje, 3 horas, aí eu já vou lançar a V2. E vai ficar lançado já, não vai ter como alterar mais depois. Por isso que eu estou dando esse prazo final aí. E a outra pontuação é da atividade socioemocional, que é a atividade que vocês fizeram aí na semana passada, né? Então, essa atividade também vai ser lançada ainda. Já vai aparecer para você assim, tanto o boletim online, né, no Alunos Book, vai aparecer de cada avaliação e vai aparecer também o total para você. Tiago, nesse momento não, tá? Agora, quando a gente retornar do recesso de uma semana que a gente vai ter, na próxima semana, aí a gente vai começar a trabalhar com a Eureka também. Beleza? Respondido aí as dúvidas de vocês, as principais dúvidas? Beleza, Arthur? Tranquilo. Podemos começar? Então, ó, fico no aguardo, tá, pessoal? Galerinha aí, ó, que falta mandar capítulo 4, capítulo 5 e 6, sem falta, hoje, até as 3 horas, porque eu preciso lançar a V2, tá bom? Quem já mandou aqui que tá ok, tá tudo certinho já. Já tá com a pontuação máxima lá, garantida. Os que não mandaram, se não mandar até as 3, aí a gente vai ter que avaliar aqui como é que vai ficar essa pontuação de vocês aí, tá bom, gente? Então, não deixem de mandar essa atividade aí, por favor. Os prazos já foram dados aí, muito prazo, né, para vocês. Então, olha só, vamos lá, gente. Capítulo 7, a partir da página 26, livro 2. Agora a gente vai aí avançar, né? Vamos avançar. A gente até começou o capítulo 7, antes da gente fazer aquele monte de revisão que a gente fez. Agora a gente vai revisar algumas ideias aqui desse capítulo 7, o início, né? Que a gente começou, mas não terminamos. Então, a gente vai agora começar e vamos terminar esse capítulo 7. O começo do capítulo 7, ele começa falando de MDC com monômios e MMC com monômios e fração algébrica, né? A gente está acostumado, quando a gente fala em MDC, MMC, quando vocês estavam lá no 6º ano, no 7º ano, quando vocês viam o conceito de MDC ou MMC, vocês trabalhavam apenas com números, né, expressões numéricas. Porém, agora, como a gente está envolvido, né, nós estamos envolvidos com conteúdos relacionados a monômios, a polinômios, e esses polinômios aí tem vários termos, né, associados. Agora a gente trabalha o conceito envolvendo números e letras, ou seja, expressões numéricas e expressões algébricas. Quando você tem um número, você sabe dar a condução para esse número para chegar no resultado. Quando você tem uma letra, que é uma variável, você não tem como afirmar a princípio qual vai ser esse resultado, qual vai ser esse valor, né, dessa variável. Então, você tem que aplicar técnicas da matemática para ir chegando num consenso. Igual, existem vários conteúdos traçando aí o conceito de variáveis, né? Você pode considerar MDC envolvendo variáveis, MMC envolvendo variáveis, monômios, polinômios, expressões, né, algébricas, equações do primeiro grau, do segundo grau.
Tudo isso envolve, além de números, também variáveis, que são letras. Então, a gente não pode afirmar, a princípio, qual vai ser o valor, qual vai ser o resultado daquela expressão envolvendo uma variável, porque é uma letra. Então, pode ser qualquer valor, pode ser qualquer número, né, como resultado ali. Mas quando a gente começa a aplicar os conceitos, as técnicas do conteúdo relacionado àquela expressão, a gente consegue ali chegar num denominador comum, né, uma numeração determinada assim, vamos dizer. Então, a gente sabe que o MDC, a gente tem para chegar em um MDC, analisando aquele conceito de números, a gente vai sempre identificar o maior número que pode ser dividido por todos os números envolvidos ao mesmo tempo. E a gente traz esse mesmo conceito para cá agora, envolvendo aí variáveis também, aplicando a mesma ideia, mesmo tendo variáveis, né? Já com o MMC, a gente pega nos conceitos passados, a gente tinha os números, ao tirar o MMC desses números, a gente faria o quê? O mínimo múltiplo comum. Ao fatorar o número ali com fatores primos, né? A gente multiplica ali os totais no final para chegar nesse MMC. Aqui também é a mesma ideia, né? A gente vai pegar essa ideia do MMC, mas também trazendo as variáveis para esse conceito, para dentro desse conceito. E quando a gente envolve uma fração algébrica, né, nesse conceito também, aí a gente entra nas técnicas de simplificação, de como chegar ali na forma mais reduzida possível dessa fração. Quando a gente tem uma fração, né, numérica, a gente faz as técnicas para resolver aquela fração, para ela ficar uma fração irredutível, né, o mais simplificada possível. Aí você trabalha MMC, trabalha multiplicação entre frações, divisão entre frações, como tinha apenas números. Agora, tendo letras variáveis também, vai ser da mesma forma. A diferença é que você vai ter que aplicar algumas técnicas ali para simplificar essas frações algébricas ao máximo que você puder, né? Ao máximo que você conseguir ali. Aí você vai usar as técnicas de fatoração, vai usar técnicas de produto notável, né? Para você ir simplificando e tentando reduzir ao máximo ali que você ir conseguindo fazer, né? Aí aplica as técnicas de multiplicação, MMC também, se for o caso, divisão, e por aí vai. E vai avançando. Então, vamos lá, revisando aí o conceito de MDC como monômios, né? É simples para a gente fazer aí o MDC. A gente sabe que o MDC, ele tem que ser, a gente tem que pegar o maior número envolvido ali na divisão entre todos esses números para encontrar esse MDC. Então, quando a gente envolve aí monômios ou polinômios, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Então, tem dois passos. O primeiro passo é fatorar os polinômios envolvidos. E o segundo passo é calcular o produto dos fatores comuns elevado ao menor expoente. Então, quando falar de MDC, quando tiver ali, né, números envolvidos similares, você vai analisar o que está com o menor expoente. A variável envolvida ali como expoente também vai ser com o menor expoente. E esse número, quando você estiver ali analisando que vai dividir por todos os números envolvidos, ele tem que ser o maior número possível. Aí você vai encontrar esse MDC. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Aí está falando aqui, calcule o MDC dos três monômios aqui, ó. 36, x elevado a 6, y ao quadrado, z elevado a 3. 60, x elevado a 4, y elevado a 3. 315, x elevado a 5, y elevado a 4 e z elevado a 1. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é o quê? Simplifica o número. Esquece as letras primeiro, né? Simplifica o número. Então, a gente tem ali, ó, 36. Vamos fatorar. Fatorando, fatores primos, o que a gente faz ali? Ó? 36 dividido por 2, deu 18. Dividido por 2, deu 9. Dividido por 3, deu 3. Dividido por 3 de novo, deu 1. Fatoramos o 36. Analisem como é que fica esse termo fatorado, né? Você tem aqui, ó, 2 repetindo duas vezes e o 3 repetindo duas vezes também. Então, como é que a gente coloca isso numa forma de expoente, né? De potência? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, simplificamos aí, fatoramos o 36, primeiramente. E a parte da variável, a gente vai repetir. x6, y ao quadrado e z3. Então, primeira coisa, ó, só foi fatorado o número e a parte variável foi repetida, né? Quando você fatorou 36, você chegou aqui, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E repete a parte literal. Depois você vai fazer a mesma coisa com os outros monômios. Simplifica o 60, simplifica o 315 também. Então vamos lá, ó. 60 dá para dividir por 2, dá 30. Dá para dividir por 2 de novo, dá 15. Dá para dividir por 3, dá 5. Divido por 5 e dá 1. Beleza, fatorou 60.
Vou fatorar o 315 agora. 315 dá para dividir, não dá para dividir por 2, porque é número ímpar. Por 3 dá, soma dos 3 ali mais 1, 4, 4 mais 5 dá 9. Então 9 é múltiplo de 3, dá para dividir por 3. 315 dividido por 3, 105. Dividido por 3, 35. Dividido por 5, 7. Dividido por 7, 1. Beleza, faturamos então o 60, o 315 e o 36. Então, o que a gente faz? Colocaremos aqui a expressão em forma de potência, repetindo a parte literal de todos os monômios envolvidos. Então, o 36 fatorado é o quê? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A parte literal eu vou repetir. x6, y ao quadrado, z3. Beleza. 60 fatorado, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado vezes 3, pode ser 3 elevado a 1. Está lá invisível. Vezes 5 elevado a 1. Também está lá invisível, elevado a 1, né? Repete a parte literal. x4 e y3. 315. Qual foi o resultado fatorado? 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Repete a parte literal. x5, y4, z. Então, o primeiro passo aqui, né, para fatorar, para simplificar aí, foi fazer o quê? Fatorar com os fatores primos, né, para chegar nesse resultado em forma de potência, dos três números envolvidos, o 36, o 60 e o 315. Beleza, fatoramos e chegando aqui no número reduzido ao máximo possível. A parte literal e a parte numérica está reduzida ao máximo possível. Próximo passo é o quê? Analisar o MDC. Para a gente analisar o MDC, a gente tem que analisar o resultado que deu nas três expressões, nos três termos aí, né? O resultado do que deu do 36, o resultado que deu do 60 e o resultado que deu do 315, a forma de fatorar. Então, a gente vai olhar o quê? Quando fala do MDC, né, a gente tem que olhar o fator comum com o menor expoente. Então, assim, a gente vai olhar agora para as três expressões, os três termos, os resultados que fatoraram, deu ali, né? E vamos analisar o que repetiu. O que repetiu nos três? Ó, o 2, ele está no primeiro e no segundo, mas não está no terceiro. Então, não pode usar o 2. Já vou ignorar. Vamos analisar aqui, ó, o 3, que é um fator primo comum. O 3 ele repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Beleza. O 3 já é um fator para eu usar para o MDC. Porque o MDC ele tem que ser um maior número que vai dividir por todos os termos envolvidos ao mesmo tempo. E aí, analisando aqui agora que o 3 repetiu com os três elementos, com os três termos, a gente vai olhar o 3 que está com o menor expoente. Qual é o 3 que está com o menor expoente? É o 3 elevado a 1. Ó, o 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Como a gente, analisando o MDC, a gente tem que pegar o 3 ali que está com o menor expoente na base. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, 3 elevado a 1. Beleza. Aí a gente tem aqui o 5 só repete no segundo e no terceiro, não repete no primeiro. Não vou usar. O 7 repete no último apenas, não tem no segundo e nem no primeiro. Então, também não vou usar o 7. Já ignoro. Beleza, analisamos a parte numérica fatorada. Então, identificamos somente o 3, o número 3, que repetiu nos três termos. E aí, analisando o que está com o menor expoente, é o 3 elevado a 1. Agora, a gente vai para a parte literal. A parte literal, a gente vai analisar a mesma coisa. A gente vai ver ali as variáveis que estão repetindo em todos os termos. E analisando essas variáveis, a gente vai pegar que está com o menor expoente também. Observem aqui que a gente tem o x do primeiro, o x do segundo e o x do terceiro. Qual é o x que está com o menor expoente? É o do meio. Ó, aqui está x6, x5 e x4. Então, para MDC, a gente vai pegar o x com menor expoente. Por isso que ficou x4, né? Então, a gente coloca o x4 lá. Vamos analisar se tem mais alguma letra, alguma variável que está repetindo. Vamos ver o y. O y está repetindo no primeiro, no segundo e no terceiro. Opa, também é comum. Então, eu vou pegar o y e vou analisar o y com o menor expoente. Y ao quadrado, y ao cubo e y na quarta potência. Qual é o menor? Y ao quadrado. Então, aqui vai vir para cá, né? Y ao quadrado. Então, a gente pode afirmar, né, ao simplificarmos aqui esses três monômios, né, com fator primo comum, identificando ali, né, o menor número possível e tal entre eles, analisando o MDC, a gente pode falar que esse MDC entre esses três números é 3x4y ao quadrado.
porque a gente analisou o maior número, que pode ser dividido pelos 3 números ao mesmo tempo, que foi o 3, né? A variável aí, né, que está repetindo nos 3 ao mesmo tempo, como menor expoente, x4, e a outra variável que está repetindo com os 3, com o menor expoente, y². Então, o MDC dos 3 monômios aí, 3, x elevado a 4 e y². Deu para entender aqui essa revisão inicial? Deu? O barulho está ok. Dá um ok aqui para mim. Leite também. Deixa eu ver o chat. Talvez algum problema com ela lá, Ana. Talvez algum problema na internet ou com ela lá no acesso. O link aqui, a gente só acessa, né? Inclusive, vocês só recebem. Alguma dúvida aí, galera? Sobre essa questão aqui? A gente pode avançar? Vamos avançando, hein? Ninguém falou nada. Teve uns que deram ok aqui, então entendi que tá ok. Essa parte aqui do MDC. Vai saber sim, Davi. Até o fim de semana a gente vai estar lançando esse trabalho socioemocional também. Beleza? Então, galera, ó, revisamos aí o MDC, né, com monômios. Agora a gente vai revisar o MMC. Quando você tinha lá no 6º ano, no 7º ano, a conceito de MMC e MDC, você sempre analisava, MDC, fatores comuns com os menores expoentes. A mesma coisa a gente analisou aqui agora nesse monômio, quando a gente resolveu. Quando você traz o conceito do MMC, também é a mesma coisa, né? É todos os fatores com o maior expoente. Então, é o contrário do MDC, porque, vamos dizer assim, o MMC ele é guloso, né? Ele quer tudo para ele. Ele quer tudo, todos os fatores, se repetir ou se não repetir, ele quer todos os fatores com o maior expoente ainda. Então, o máximo que ele puder ali, ele vai querer, né? O MMC. Já o MDC não, o MDC ele só quer o que repete, né, o que é comum, e com o menor expoente, ou seja, ele é mais simples, né? Ele é mais mínimo, assim, né? Então, esse é o conceito entre um e outro. Um é o mínimo possível e o outro é o máximo possível. O MMC é o máximo possível. Então, nesse caso aqui, a gente vai analisar a mesma lógica para resolver o MMC também. Fatora ali os polinômios envolvidos, né? Que no caso são 3 monômios. Depois a gente calcula o produto, né, dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Vamos analisar o mesmo exemplo aí que a gente viu anteriormente, para identificar o MMC dele. Ó, a gente tinha o 36, o 60 e o 315. Quando a gente fatorou ali com o fator primo, né, todos esses números aí, a gente chegou aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que foi o 36, 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, que foi o 60, fatorado. 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, 315 fatorado. E aí repetimos apenas as partes literais de todos. Aí, quando a gente analisou o MDC, o que a gente olhou? O que repetiu com o menor expoente. Ó, 3, o x, 4 com o menor expoente e o y ao quadrado com o menor expoente. Então, a gente chegou no MDC aqui, né, sendo 3x4 y ao quadrado. Agora, o MMC é o contrário. Ele quer todos os fatores, independente se está repetindo, se não está repetindo. E detalhe, com maior expoente ainda eu quero. Não é com menor expoente não, é com maior. Então, ó, analisando aqui, ó, a gente tem 2 ao quadrado aqui, e aqui não tem 2. Não importa, eu quero 2, o MMC. Ele quer o 2 e com o maior expoente. Qual é o maior aqui? Tem 2 aqui e 2 aqui. Ah, eu quero, o máximo é 2, então vai o 2 mesmo. Então, 2 ao quadrado. Vezes, aí vai olhar o 3 agora. Ó. Tem 3 aqui, o 3 aqui e o 3 aqui. Está repetindo em todos, não tem problema. Mesmo se tivesse só em um, ele já queria o 3 também. Mas como está repetindo nos 3, ele também vai pegar o 3. E o seguinte, ó, 3 ao quadrado, 3, 1 e 3 ao quadrado. Vem para cá o 3 ao quadrado. Quero você. Vezes 5. Ó, observe que o 5 não tem no primeiro. O 5 tem no segundo e não tem no terceiro. Não tem no primeiro. Não tem problema.
O MMC ele quer todos, e com o maior expoente. Então, aqui, ele vai pegar o 5 elevado a 1. Por isso, 5 elevado a 1, cara. Mais algum número. Tem um segundo, não tem problema. O MMC quer tudo. O 7 vem para cá também. O 7 com o maior expoente é o 7 elevado a 1. Então, vem para cá o 7. Agora, analisamos então os números, né? Pegamos todos os números possíveis entre os três e com os maiores expoentes entre os três também. Parte literal, mesma coisa. Todas as partes literais possíveis com os maiores expoentes também. Então, aqui a gente tem o x, x e x, está repetindo nos três. Qual é o maior expoente aqui? O 6, x elevado a 6. Aqui é x elevado a 4 e x elevado a 5. Então, ele vai usar o x elevado a 6. Beleza. Y está no primeiro, no segundo e no terceiro. Y com maior expoente. Aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, vai para cá o Y4. O Z só está no primeiro e no terceiro, não tem no segundo, não tem problema. O MMC ele quer tudo, independente se repete ou se não repete. Então, vem para cá o Z com o maior expoente, ó, Z elevado a 3. Beleza. Então, a gente poderia já dizer que o MMC desses três monômios aqui seria essa forma aqui, essa representação em forma de potência, ou a gente poderia multiplicar a parte numérica para chegar no resultado final ainda, né? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado daria 36, 5 vezes 7, 35. 36 vezes 35 daria 1.260. Então, 1.260, x elevado a 6, y elevado a 4 e z elevado a 3. Então, a gente poderia dizer aí que o MMC, entre esses três monômios, né, o mínimo múltiplo comum é 1.260, x elevado a 6, y elevado a 4 e z elevado a 3. Então, assim, recapitulando, né? MDC é os fatores comuns com menor expoente. MDC. MMC, ele quer todo mundo, todos os fatores, independente se repete ou não, e ainda com o maior expoente, né, que está envolvido ali entre eles. Tranquilo? Beleza? Dá aquele ok aqui de novo. Se tiver certo, se não tiver, pergunte. Deu para entender aí, galera? Ó, Davi falou que tá certo, Luiz também. Ana Carolina também entendeu. Luiz Antônio, beleza. Ana Clara também, Gabriela também. Beleza, Gabriela. Murilo também. Tiago também. Ok, pessoal. Se não tiver entendendo, pergunte, hein? Então, vamos para avançar aqui, ó. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui está pedindo para a gente identificar o MMC desses polinômios, ó. A gente tem dois polinômios aqui. Um é um trinômio e o outro é um binômio. Ó, 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 4x e 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então, são dois polinômios. E aí a gente vai identificar o MMC entre eles. Antes da gente identificar o MMC, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para a expressão e tentar identificar nela alguma técnica de fatoração que a gente trabalhou nos capítulos passados, né? Que é produto notável e fatoração. Então, analisem aqui, ó. Observem que o primeiro, o trinômio aqui, ele tem o 4, tem o 8 e tem o 4. Aí você já olha para ele e fala assim, ó, você tem um número aqui que pode ser um MDC, né? Eu tenho um número que dá para dividir por 4, que dá para dividir por 8 e dá para dividir por 4. Então, o número que dá para dividir pelos três números ao mesmo tempo é o 4. Se eu divido o 4 por esse 4, vai dar 1. Se eu divido o 8 por esse 4, vai dar 2. Se eu divido o 4 por esse 4, também vai dar 1. Então, se eu tenho um número que dá para dividir pelos três ao mesmo tempo, eu posso aplicar aquela fatoração do fator comum em evidência, que a gente viu lá no capítulo passado. A mesma coisa aqui com a variável. Ó. Interessante que a variável, a gente também tem um x que está repetindo nos três. Ó. X ao cubo, x ao quadrado e x elevado a 1. E aí tem aquele detalhe. Eu identifiquei aqui agora, olhando para esse trinômio, que dá para aplicar a técnica do fator comum em evidência. Porque eu tenho números que dá para dividir ao mesmo tempo e eu tenho variáveis que dá para dividir ao mesmo tempo também.
Então, quando a gente vê um número que dá para dividir ao mesmo tempo, a gente sempre vai tentar procurar o maior número possível que vai dar para dividir. Quando tem a variável repetindo ao mesmo tempo, a gente vai pegar a variável com o menor expoente. Aqui a gente tem x3, x2 e x elevado a 1. Nesse caso, a gente vai usar o x elevado a 1 em evidência. Por isso que aqui ó, ficou 4x. Porque o 4 é o maior número que dá para dividir ao mesmo tempo aí pelos 3. E o x com o menor expoente também vai dar para dividir entre os 3 aí. Então, observando aqui, o que a gente faz? Ó? O fator que está em evidência, a gente vai usar a expressão todinha, toda a expressão, para dividir por esse fator em evidência. O resultado, a gente vai colocar dentro do parênteses da divisão. Então, observem aqui, ó. O primeiro termo aqui desse trinômio é 4x ao cubo. Se a gente divide 4x ao cubo por 4x, né, na divisão, qual é a regra da divisão? Os expoentes são subtraídos, né? Então, a gente divide os números e os expoentes ali de variáveis são subtraídos. Então, ó, 4 dividido por 4 é 1. Por isso que ficou, é como se fosse 1x aqui, né? 1 invisível. x3 dividido por x1, então é 3 aqui do expoente, x elevado a 1 aqui, ó, 3 menos 1, que aí ficou x ao quadrado aqui dentro. Resolvemos aqui a divisão do primeiro termo. Segundo termo, 8x ao quadrado dividido por 4x. Ó, divido 8 por 4, deu 2. Divido x ao quadrado por x elevado a 1, 2 menos 1 é 1. Por isso que aqui ficou x apenas, que é x elevado a 1. Agora, dividindo 4x por 4x. 4 dividido por 4, 1. X dividido por x é o próprio 1 também, né? Então, nesse caso aqui, é como se fosse um x elevado a 1 e x elevado a 1. 1 menos 1 é 0. Por isso que o x não vem para cá. Só vem o 1, que é dividido 4 por 4, que dá 1. Entenderam aqui essa primeira parte? Essa primeira parte que a gente fez? Para a gente continuar? Esse foi o primeiro passo. Identificar que era um fator comum em evidência. Podemos Tio, eu avançar? não entendi direito como que você fez esse cálculo. Você pode me explicar de novo? O cálculo? É. Tá. Aqui, Maria Luísa, a gente olhou para a expressão, ela é um trinômio, né? Então, observem que o trinômio, a gente tem 3 termos, e ó, tem o número 4 aqui, o 8 aqui e o 4 aqui. Se a gente olhou ali para os números envolvidos na expressão, e a gente identifica que tem um número que dá para dividir por todos ao mesmo tempo, o maior número possível, a gente já pode pensar assim, opa, é fator comum em evidência. Mesmo que não tenha número, mas que tenham letras também, variáveis que se repetem entre os 3, você também vai olhar para ele e vai falar, opa, x aqui, x aqui, x aqui, o x vai ficar em evidência, está repetindo os 3. E aí tem um detalhe, né? Quando for número, Maria Luísa, você vai pegar aí o maior número possível que dá para dividir pelos 3 ao mesmo tempo, que foi o 4. O 4 dá para dividir por 4, o 8 dá para dividir por 4 e o 4 dá para dividir por 4 também. Agora, quando for variável, letra, você vai olhar que está com o menor expoente. Então, x3, x2, x1. Por isso que aqui está x1, né? x1 é o menor expoente, por isso que a gente vai colocar ali em evidência, ao lado do 4x aqui, ó. Então, essa técnica é aquela técnica do fator comum em evidência, lá no capítulo 6, que a gente falou semana passada. Depois que a gente coloca o número em evidência, né, o que a gente faz? A gente pega o trinômio, que é esse trinômio aqui, ó. Todo esse trinômio, a gente vai dividir pelo número que está em evidência. Tá entendendo até aqui? Tô. Tá. Então, aí o que a gente faz? Ó? Temos aqui o trinômio e temos o fator que está em evidência. O que precisamos fazer? Dividir todos os termos do trinômio com o número que está em evidência. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4x ao cubo dividido por 4x. Quanto que é 4x ao cubo dividido por 4x? Aplicando ali a técnica da potência, a técnica da divisão. Quanto que dá aí o resultado? X ao quadrado? X ao quadrado. Por isso que, ó, x ao quadrado. E o x ao quadrado ele vem para cá. Agora eu vou dividir 8x ao quadrado pelo número que está em evidência, 4x. Qual é o resultado aqui? 8x ao quadrado dividido por 4x. 2x. 2x. 8 dividido por 4, 2. X ao quadrado menos x elevado a 1 é 1. Então, por isso que deu 2x. Aí o x, 2x ele vem para cá.
E aí agora a gente tem 4x dividido por 4x. Quanto que dá? 1. 1. Então, ó, dividiu 4 por 4, deu 1. X aqui está elevado a 1 e x está elevado a 1. 1 menos 1, 0. Então, corta a variável. Não vem para a variável para cá. Por isso que aqui ficou o 1. Entendeu? A gente colocou aqui o fator em evidência, depois pegamos todo o trinômio e dividimos por esse fator em evidência e colocamos ali o resultado dentro desse parênteses que deu da divisão. Eu consegui entender, sim. Deu para entender, né? Então tá, vamos continuar. Olha só, pessoal. Analisando aqui, observem o seguinte. Olha só, olha a ideia aqui do negócio. Ó. Depois que você chegou nesse resultado aqui, ó, o número, beleza, professor, o número está em evidência. Aqui dentro, ó, a gente chegou no número que está aí uma expressão entre parênteses, beleza. Analisando aqui, pessoal, ó, observe. A gente não tem 3 termos aqui dentro do parênteses? Não temos 3 termos? X ao quadrado, 2x e 1. Beleza? Se a gente tem 3 termos aqui, corre um grande risco disso aqui ser uma regra do produto notável. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda, que é o quê? O quadrado da soma entre 2 termos ou o quadrado da diferença entre 2 termos. Então, se você olhar para uma expressão, tem 3 termos aqui, professor, tem uma grande chance de ser um quadrado da soma entre 2 termos ou um quadrado da diferença entre 2 termos. E é isso exatamente que acontece. Porque se você olha aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. É a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí a gente analisa, então, que dentro do parênteses, depois que a gente trabalhou lá a técnica do fator em evidência, o resultado que está dentro do parênteses, a gente ainda pode fazer alguma coisa. Ele é o quê? Ele é um quadrado da soma entre 2 termos. E a gente sabe que o quadrado da soma entre 2 termos, isso aqui, ó, é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado. Por que x mais 1 ao quadrado? Aí eu falei na semana passada para vocês, né? Quando a gente tem um quadrado da soma entre 2 termos, ele pode ser representado de 3 formas. Ele pode ser igual até aqui, ó. Nesse exemplo aqui, né? A gente tem x mais 1 ao quadrado, que também é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1, concorda? Propriedade distributiva. Ó. X mais 1 ao quadrado é ele multiplicando por ele 2 vezes. X mais 1 vezes x mais 1. Essa é a segunda forma de representar. E a outra forma é você ter ali como resultado um trinômio. Você multiplica a distributiva. Ó. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 1, 1x. Mais 1 vezes x, 1x. De novo. 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem aí, né, como resultado aqui, a gente pode finalizar ainda. Ó. X ao quadrado, eu repito. 1x mais 1x, mais 2x. Mais 1, que sobrou aqui no final. Então, observe, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. É a mesma coisa do valor que está aqui no parênteses, só que você está simplificando, você está fatorando. Ao fatorar, você vai identificar ali, né, o que você pode fazer para chegar no menor número possível, na menor expressão possível. Então, se você olhou aqui para esse resultado, deu um trinômio, você vai voltar ele para, lá no produto notável, para aquela primeira regrinha, né? Que é o quê? O quadrado da soma entre 2 termos. Que pode ser representado assim, assim, ou como um trinômio. Mas como você quer simplificar, para simplificar, ele tem que ficar na forma mais reduzida possível. Que é o quê? X mais 1 ao quadrado. Por isso que aqui, ó, depois que a gente colocou a técnica do fator em evidência, a gente ainda olhou para esse termo aqui do parênteses, identificamos que tem um trinômio, e esse trinômio pode ser o quê? O quadrado da soma entre 2 termos, que é x mais 1 ao quadrado. E aí aplicamos outra simplificação. Deu para entender? Beleza. Então, olha só, ainda aqui, pessoal, observem que o 4, a gente pode simplificar o 4 ainda, né? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, a gente poderia colocar aqui a forma simplificada ao máximo, né, possível desse primeiro aqui, trinômio, é 2 ao quadrado vezes x, entre parênteses x mais 1 ao quadrado. Então, esse aqui é o primeiro resultado. Depois a gente tem aqui, ó, 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. A gente tem que fazer a mesma coisa.
olhar para a expressão, tentar simplificar ela ao máximo que for ali possível, né? Então, a gente olha aqui, ó, 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Beleza, ó, 2 está repetindo no primeiro, está repetindo no segundo. A evidência. Ó, o x está no primeiro, o x está no segundo. Também evidência. O 2 é o 2 nos dois, então o maior número que dá para dividir para os dois é o próprio 2. Então, eu divido 2. A gente está trabalhando agora o segundo termo, tá? O segundo polinômio aqui, que é um binômio. Então, colocamos o 2 em evidência. Ele repetiu nos dois. x3 no primeiro, x2 no segundo. Quando for variável, é o menor expoente. Então, eu vou evidenciar o x ao quadrado. O que a gente faz agora? Pega o binômio, divide pelo termo que está em evidência. 2x3 dividido por 2x ao quadrado, ó, 2 dividido por 2 é 1. 1x, né? 3 menos 2 também é 1. Aqui no x, então por isso que ficou 1x. Ou 1x elevado a 1, ou x elevado a 1, ou só x. Tanto faz. Depois, 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. É 1, né? 2 dividido por 2, 1. x2, x2. 2 menos 2, 0. Então, eu corto a variável, a parte literal ali. Por isso que ficou só x mais 1. E aí, a gente analisando aqui, a gente tem essa forma fatorada. 2x ao quadrado vezes x mais 1, que é do binômio. O anterior deu o quê? 2 ao quadrado x vezes x mais 1 ao quadrado. Então, são similares os dois, ó. Então, observem aqui, quando a gente fatorou o primeiro polinômio, que é um trinômio, a gente chegou em 2 ao quadrado x vezes x mais 1 ao quadrado. Quando a gente fatorou o segundo, que é um binômio aqui, nós identificamos que deu 2x ao quadrado vezes x mais 1. Aí a gente vai olhar para ele agora e vai falar assim, ó, qual é o MMC entre esses dois termos aí, né? Entre esses dois polinômios. Por isso que a gente tem que fatorar ao máximo primeiro, para depois encontrar esse MMC ou esse MDC. E na fatoração a gente fez o quê? Fatura em evidência, produto notável, até chegar nesse menor termo aqui possível, né? Aí a gente vai olhar para ele aqui e vai falar agora o quê? Qual é quando a gente fala de MMC, a gente vai falar o quê? Todos os números que estão repetindo, todas as variáveis ali, que está repetindo ou não repetindo, né? No caso, e com o maior expoente possível, eu vou colocar ali, que vai ser o meu MMC. Então, eu tenho 2 aqui e tenho 2 no primeiro e no segundo. Aqui está 2 ao quadrado e aqui está 2 elevado a 1. MMC é o que está com o maior expoente. Por isso que deu 2 ao quadrado. X, x1, x2. Com o maior expoente, x ao quadrado. Aí a gente tem aqui, ó, x mais 1 ao quadrado e x mais 1 elevado a 1. A gente vai usar o x mais 1 ao quadrado. Por isso que aqui ficou 2 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado. Então, o resultado aqui, né, do MMC entre esses dois polinômios é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado. Beleza? E se a gente perguntasse, então, o MMC ali, professor, foi, né, todos os fatores ali com o maior expoente. E o MDC? O MDC é o contrário. É os fatores comuns que está repetindo com menor expoente. Então, a gente tem aqui, ó, 2 ao quadrado e 2. A gente vai pegar o com menor expoente, é o 2. X e x ao quadrado, vai pegar com menor expoente, x. X mais 1 ao quadrado e x mais 1 elevado a 1. X mais 1 elevado a 1. MDC, ele vai pegar todos que repete com menor expoente. MMC, todos os fatores, independente se está repetindo, se não está repetindo, ele vai pegar todos com maior expoente. E aí a gente chega, então, que o MMC e o MDC, né, entre esses dois polinômios, seria o MMC aqui, 2 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado, que é o maior expoente de todos, né? E o MDC, 2 vezes x mais 1, com o menor expoente. Entre um e outro aí são contrários, né? Tranquilo, pessoal? Na quarta-feira a gente continua aqui, né? Porque a gente acabou o tempo, aí a gente fala um pouquinho sobre fração algébrica e a gente vai avançando. Beleza? Deu para entender aí? Essa revisão inicial. Então tá bom. Beleza, Murilo, Davi, Maria Luísa. Certinho, né? Então tá, pessoal. Quarta-feira a gente volta. Quem não mandou atividade, manda para mim até as 3 horas, tá? Que a gente vai fechar essas notas aí hoje da AV2. Beleza? Até quarta-feira, então. Bons estudos para vocês aí. Tchau, professor.
Tchau, Maria Luísa. Tchau, tio. Tchau. Valeu, Murilo. Tchau, tio. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Davi.